Paz e luz, Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te ilumine e tudo de bom na tua vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus esteja com você, em você, para te abençoar, te realizar e te dar tudo aquilo que você deseja. A Bíblia diz: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. E ele satisfará o desejo do teu coração. Amém. Obrigado, tá? Deixa aí o seu like, se inscreva no nosso canal. Bem, existem alguns vídeos em nosso canal que falam sobre alma aberta, alma fechada. Alma aberta, Joilson de Assis. Como fechar a alma, Joilson de Assis. Mas são feitas muitas perguntas para nós e às vezes temos que complementar com outro vídeo. A alma aberta seria uma pessoa com Wi-Fi da sua alma aberta. Uma alma fechada seria uma pessoa com o Wi-Fi da sua alma fechada. Pessoas crédulas e desprevenidas poderão estar com a alma aberta e outras pessoas ruins poderão entrar e mexer na sua alma, nos seus sentimentos, nas suas emoções, na sua energia. De tudo que você tem que guardar, guarda o teu coração, disse o Senhor Jesus, porque dele procede as fontes, os portais da vida. Então, o coração, a alma, Deus manda guardar, né? Mas, complementando esses vídeos, para você ver os demais vídeos, é só você colocar alma aberta, Joilson de Assis, como fechar a alma, Joilson de Assis, onde eu explico direitinho como fechar a alma. Períodos onde a alma tem uma probabilidade muito grande de estar aberta. A alma aberta é a mesma coisa de você deixar o carro aberto com a chave na ignição ou deixar o seu computador, o seu celular em um lugar, né? Alguém pode entrar, mexer na sua alma, mexer no seu interior, dominar você. Tem pessoas que são mais fechadas, outras são mais abertas, algumas são fechadas para uma coisa, aberta para outras, né? Mas existem períodos onde a alma ela se abre, né? Onde a probabilidade da alma estar aberta é muito grande. Vamos lá, direto ao assunto. Primeiro, é quando nós comemos, ou seja, ao comer, o ser humano abre a alma, né? Ou seja, é um período muito melindroso você comer. Judeus não comiam com pessoas que tinham problemas, né? Era deles mesmo. Jesus sim, mas Jesus é Jesus, você é você, eu sou eu, né? Tem coisa que Jesus fazia que você não pode fazer, nem eu. Mas devemos ver as questões por parte. A parte é que os judeus achavam que se eles comessem com uma pessoa ruim, eles estavam compactuando com a ruindade dessa pessoa e estavam com a alma aberta. Como alguns judeus são muito místicos, eles não comiam com pessoas que não compactuavam, não bebiam com ninguém que eles não concordassem. É exatamente porque a alma abre. Comer, beber, abre a alma. Dormir. Então, dormir em uma mesma casa ou na mesma cama, em um mesmo local, onde tem uma pessoa que tem problemas espirituais, comportamentais espirituais, você pode estar com a alma aberta e pedindo para ser influenciado por essa pessoa e ser até dominado por ela, né? Quando se faz sexo também abre a alma, né? Não somente a alma, mas todo o seu organismo, todas as informações que tem no seu organismo. Por isso que o apóstolo Paulo disse: farei o meu corpo, o mesmo corpo de uma prostituta, porque se torna um. Como as informações são somadas, né, com aquela soma, e poderá ter uma soma negativa, poderá ter uma influência muito grande. Quando você come, quando você bebe, quando você dorme, quando você faz sexo, a alma abre. E também quando você tem filhos ou é operado, né? A alma abre e a pessoa passa a, sem perceber, estar com a alma aberta. Existem várias situações onde a alma abre e onde a alma se fecha. O amor é uma delas, né? Quando a gente ama, então nossa alma abre. Por isso que o perigo muito grande. A maioria dos acidentes e problema com as pessoas vem depois de uma briga com a mulher ou com o marido, né?
porque a pessoa ainda está com a alma aberta para aquela pessoa que ele ou ela se relacionava e gostava. No caso do parir, do ter filhos ou de operar, a alma reganha, abre mesmo, a tal ponto que os antigos proibiam brigar, falar, e alguns deles não apresentavam nem os filhos e nem a mulher de resguardo. O nome é resguardo, tanto resguardo de comida, como também resguardo de briga, de confusão. Conheci várias mulheres que ficaram loucas porque apanharam de resguardo, né? Ou seja, o marido deu uma surra nelas e elas estavam de resguardo, então a mente pirou. Quando não pira de vez, fica meio acelerada, acelera ou que entra em depressão, né? Então briga, confusão ao ter filhos, né? A mulher, ela teve o filho, ela fica com a alma aberta quase 2 meses. Olha só, Então, evitar pessoas negativas, visitas ruins, envolvimento com assuntos onde tenha emanações de energia muito grandes e em lugares onde tenha grande manifestação de espiritualidade para o bem ou para o mal, ou seja, uma pessoa de resguardo ir para um exorcismo, ela pode ficar possessa, né? Ou seja, o demônio pode sair como a alma dela está aberta e entrar nela, né? Então, e operar do mesmo jeito. Por isso que não se deve contar quando você for operado, nem que seja uma operaçãozinha para tirar uma espinha. No momento que o corpo ele é invadido, ou consertado, ou costurado, e principalmente quando dorme através da anestesia, a pessoa abre a alma. E essa abertura ela é longa, ela vai de 1 mês a 2 meses, né? Então, se deve ter muitos cuidados depois de haver uma cirurgia. E não se deve contar essa cirurgia para pessoas com problemas de negatividade, espiritualidades, demônios, né? Ou seja, você vai fazer uma cirurgia, não conte para ninguém. Porque se o espiritualista ruim souber, ele faz uma macumba, a sua alma vai estar aberta e poderá morrer na operação ou depois dela, né? Então, algumas operações a alma fecha logo, 2 semanas, 1 semana é o suficiente. Agora outras, que são muito fortes, poderá abrir até a 2 meses. Essa abertura em qualquer dessas partes principais vai muito da pessoa. Tem gente que faz tudo e não acontece nada, e tem gente que não faz nada e acontece tudo. Vai de cada pessoa, da crença, da força interior de cada pessoa, né? Ou seja, tem pessoa que se alguém disser uma palavra, ela pega, porque ela está totalmente aberta. Outra é muito difícil abrir, né? Mesmo em operação, mesmo tendo filhos. Mas estes aí são os períodos onde automaticamente a alma abre e você deve ter cuidado. Por exemplo, pastor, eu sou uma pessoa muito direita, eu trabalho no comércio, mas eu gosto de beber com os carinhas drogados, eles gostam de fazer um assalto ali, um assalto acolá. Não se preocupe não, você vai ser influenciado por ele. Como, pastor? Eu não gosto disso, pastor. Às vezes até a polícia é influenciada pelo bandido. Se a polícia comer junto com o bandido, sentar junto com o bandido, ele vai ser bandido também. Então, quando nós comemos, né, nós abrimos a alma, do próprio corpo. Por isso que até na política, né, é proibido o político estar num lugar onde tem comida. Então o político não pode dar um almoço. Antigamente políticos matavam 10, 20 boi e faziam festa, hoje não pode, pela lei, né? Presente também pode abrir a alma, né? Então tenha cuidado muito com presentes, que essa abertura da alma pode ser boa e pode ser ruim. Como eu falei, alguém pode receber o presente e não ter a alma aberta, e outros com um presente ela ou ele abrir a alma. O perigo de abrir a alma é ter cuidado com quem vai entrar, né? Ou seja, o perigo de abrir a casa é saber quem pode entrar, um ladrão, um cachorro doente, um animal, um ser, né? Então, pode-se abrir a alma e nada acontecer, e pode-se abrir e já ter um espírito ou uma situação pronta para entrar. A influência é muito grande, que vai de 0 a 1000, 0 a 100%, vamos dizer assim, né? Ou seja, pode ter uma influência parcial, pode ser uma influência total, né? Principalmente mulheres, depois que parem, elas têm que ter um resguardo
desse tipo de ambiente, de gente e de problema, no mínimo por 2 meses. E tomar bastante ômega 3, porque o ômega 3 ajuda a fechar a alma, né? E não acreditar, evitar ter os contatos com pessoas super negativistas, evitar pessoas com muitos problemas, porque pode contaminar sua alma. De tudo que você tem que guardar seu carro, sua casa, você tem que guardar sua família, mas em primeiro lugar, você tem que guardar a sua alma. Deixa a sua alma fechada, né? E quando ela for aberta, você tem que ter um sistema de resguardo, né? De resguardo. Desapareça e apareça quando a alma estiver fechada. No caso do amor, né? O amor tem causado muitos problemas no final do amor. Então, se joga muita praga, se deseja muito mal um ao outro, na hora que o relacionamento está se acabando, né? Mas todos os dois, tanto a mulher quanto o homem, estão com a alma aberta, né? E eu já fiz uma própria estatística minha muito alta de mulheres que começam a ter doença, ou câncer, ou outros problemas depois do final do relacionamento, e homens que sofrem acidentes de moto, de carro, né? Problemas com acidentes. Então existe uma alma aberta aí, um relacionamento que abriu a alma, que ainda não fechou, né? Então, se sua alma está aberta para uma mulher, você ainda gosta dela e ela é ferina, ela é perigosa, então tem que ter uma outra para fechar, né? No mínimo para fechar, para você sair para o cinema, beijar, amar, para ver se fecha essa alma, né? A oração ao anjo ajuda a fechar a alma. Quando você for notar que vai comer num lugar onde tem muitas feras, ou seja, você vai comer na casa da sogra. Não, a casa da sogra é bom, rapaz, só se ela for ruim, né? Na casa de alguém, eu vou comer na casa desse caba safado. Então, você faz a oração ao anjo da guarda, pedindo para o anjo da guarda guardar a sua alma, porque ela está aberta, tá? Aí lá também tem as técnicas de você não comer comida batizada com muita emoção, ou batizada com reza, né? Tem as técnicas aí, comida batizada, Joilson de Assis, e você pode fazer para não comer uma comida batizada por alguém ruim. Vai para um ambiente onde vai abrir sua alma, então ore, faça uma oferta, faça alguma coisa com o anjo da guarda, para o anjo da guarda te guardar. Houve um final do relacionamento, então você abençoe o anjo da pessoa que terminou o relacionamento com você, abençoe o seu próprio anjo e corta todas as palavras negativas que ela deu ou que ele deu, né? Fecha a alma o mais rápido possível. Fez a operação, antes ore ao anjo da guarda para que esteja com você lá na cirurgia e peça ao Espírito Santo que cure você, né? Aí você vai abrir a alma. Quando sair com a alma aberta, que o anjo da guarda guarde você de qualquer influência negativa, seja ela qual for, que às vezes até na família, até um marido, uma esposa ou um parente pode trazer uma influência terrível com a alma aberta, né? Ou seja, a alma aberta, qualquer um pode fazer qualquer coisa. O Espírito Santo te abençoe. Os católicos se benziam antes de qualquer coisa. Tomar banho, que eles achavam que abria a alma, e abre mesmo, né? Eles se benziam como forma de fechar a alma. Se benzer também é uma coisa muito boa. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus, amém. Não vejo nada errado em se benzer. Você vê alguma coisa errada? Eu não vejo. Mas se você é evangélico, não gosta disso, você pode dizer em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém. Fecha minha alma, Senhor. Vai para um ambiente de muita energia. Tem ambiente, é o seguinte, que a pessoa não tem demônio. Se chegar lá sem demônio, eles botam dentro da pessoa o demônio, né? Então, tem que ter cuidado com alguns lugares que é um tipo de exorcismo ao contrário, é para botar dentro em vez de tirar, né? Fecha a sua alma. E eu termino essa palavra direta ao assunto dizendo de tudo que você tem que guardar. Quem disse foi Jesusinho, viu, Chiquinho? Você nem perguntou, não foi, Chiquinho? Eu quero saber se está na Bíblia. Ô, Chiquinho, está tão calmo. Está na Bíblia. De tudo que você tem que guardar, guarda a tua alma, porque dela procede os portais da vida. Então guarda os teus portais, tá bom? Paz e luz, coloca aí o seu comentário. O que você acha disso? Já houve alguma situação onde você estava com a alma aberta e alguém influenciou você, né? Os casos mais graves desses que eu falei final de relacionamento, né? Que são casos terríveis, e também a questão da pessoa que deu à luz, né?
A mulher, ela quando ela dá à luz, ela tem a alma super aberta. E todas as mulheres que têm problema de resguardo da questão de loucura, depressão, né? E na velhice, esquizofrenia, tudo, que a alma está aberta, né? A alma está aberta. Tanto o marido tem que saber disso, como a mulher. Era a coisa mais melindrosa do mundo, uma mulher depois que paria, aqui no Nordeste, né? Tinha a benzendeira, porque ela pode ter olhado, né? Ter olhado que ela está com a alma aberta. Lembrando que na mulher que vai parir, na mulher que vai ter menino, ela abre a alma antes de parir. Algumas delas chegam a abrir 2 meses antes. Aí ela fica vulnerável a olhado. Veja aí no nosso canal como tirar o olhado, Joilson de Assis. Eu ensino para você. Dá uma olhadinha, temos tanto que conversar, né? Muito obrigado. Paz e luz. E Deus te abençoe. Amém. Paz e luz. Muita paz e muita luz no teu caminho. Deus te abençoe. Estamos no jogo rápido das interpretações do livro Enigma dos Sonhos e do canal Joilson de Assis, que fala sobre sonhos, libertação. O nosso canal é um canal especialista em libertação, tá? Muito obrigado por você acessar o nosso canal. Tem um mistério que eu quero falar para vocês e é muito interessante. Uma porcentagem muito significativa das pessoas que sofrem acidentes graves, né, elas tiveram problemas emocionais antes, ou seja, final de um casamento, mudança de cônjuge, ou seja, mudança de mulher, mudança de homem, fim de um noivado, fim de um namoro, fim de um casamento, ou disputa entre 2 mulheres, entre 2 homens. Estes fatos antecedem muitos acidentes. E isso me chamou a atenção, onde eu passei muito tempo analisando os casos que chegavam a mim. A maioria dos casos de acidentes são avisados antes. É porque as pessoas não ligam. E às vezes nem se preocupam se realmente vai acontecer ou se não vai, né? E aí acaba acontecendo. Porque o sonho ruim pode ser desviado, né? Mas nessas análises de sonhos e acidentes, percebi que uma porcentagem significativa dos acidentes antecedia a esses acidentes briga com mulher, briga com marido, briga com o homem, briga com a mulher que se vive, e depois vem um acidente grave, né, deixando sequelas ou matando. O que será isso? Por que este acontecimento? Foi o que me chamou a atenção. Então, um acidente pode acontecer por diversos motivos. O cara toma uma, aí vai dirigir, aí tem um acidente ou alguma coisa. Mas não é só acidente de trânsito, acidente de trabalho, queda de andaimes, acidentes normais no meio da rua, queda, qualquer coisa que conote um acidente. Percebi também que esses acidentes tinham uma característica muito peculiar, ou seja, eles pareciam que foram mandados. Eles vieram diretamente para a pessoa. Até mesmo alguns assaltos, onde depois de uma briga de relacionamento, a pessoa é assaltada e o assaltante não leva nada e leva a sua vida da pessoa ou deixa a pessoa ferida gravemente. Então fiquei a perguntar, por que isso? Né? Será porque quando amamos, estamos com a alma aberta? A alma de quem ama está aberta. De repente a pessoa decidiu deixar de amar, mas ela ainda está ligada à pessoa que conviveu há algum tempo. Será que está ligado às maldições? Ou seja, a mulher que deixou o homem fica amaldiçoando esse homem e joga praga, como a alma dele ainda está aberta para ela, então pega. Né? Seria punição que deixou a ex ou deixou o ex? Por que algumas pessoas aprontam tudo e não acontece nada? E por que algumas pessoas aprontam um pouquinho e acontece tudo? E aí, cheguei à seguinte conclusão. Vamos lá. Vamos direto ao assunto, né? Bem, esses acidentes são todos avisados. Né? E avisados, às vezes, 2 vezes, 3 vezes antes de acontecer. A maioria desses acidentes que acontecem depois de final de relacionamentos vem de praga. Né? Ou seja,
a pessoa vai se separar da mulher, e a mulher mora aqui o diabo, mora o cão, o satanás dos infernos. Em outra porcentagem, temos as macumbas. A mulher né? Me deixou, né? Eu vou falar ali com os espíritos, e os espíritos vão te lascar, e lasca mesmo. A pessoa está com a alma aberta. Né? E no relacionamento, todos têm culpa, e todos estão certos, e todos estão errados, né? Então, geralmente, a pessoa também tem um complexo de culpa, aí nisso, está com a alma aberta. A outra questão seria a questão psicológica. A pessoa é tão traumatizada que não teria concentração suficiente, não vai andar aéreo e sofre o acidente. E outros casos seria macumba cruzada, ou seja, a amante quer o cara, a mulher não quer deixar, então a mulher faz a macumba, a amante faz a macumba e cruza. Quando cruza, o cara fica aéreo. Ele fica sem saber o que fazer, ele fica perdido numa mata. E nisso pode ocorrer acidentes como queda na escada, pensa que é um empurrão, como um tropeço de uma pedra, queda na alguma calçada, atropelamentos, né? Ou seja, porque a pessoa está com a macumba cruzada, aérea. Né? Ela está sendo disputada por duas pessoas, ou dois homens, ou duas mulheres estão disputando essa pessoa. Estão disputando nos espíritos. Então, os espíritos atacam a mente da pessoa e a pessoa fica aéreo. Pois bem, então, esse fato das pessoas sofrerem acidentes depois que acabam relacionamentos é um fato. Né? É um fato. Se você tem sua dúvida, eu faço sua pesquisa. Se acontecer alguma coisa semelhante com você ou com alguém que você conhece, deixe aqui nos comentários desse vídeo. Eu quero analisar, né, e dar a resposta. Eu não consigo responder todos os comentários, que por dia são mais de 1000 comentários. Então eu precisaria de 2 dias para responder um dia só. Mas eu olho todos, eu olho e vou aprovando. Então você pode colocar aqui algum caso semelhante que houve com você. Não somente acidentes, ou seja, choque entre... Às vezes o cara ama e não ama, e a mulher ama e não ama, e fica chocando. Aí, às vezes, o camarada inflama, tem apendicite, tem pedra na vesícula, os rins inflamam. O que será isso? Nesse caso aí, pode ser simplesmente a energia, o jogo da energia, né? E a energia fere ele, e a energia dele fere ela, né? Mas a mulher é mais forte do que o homem em termos de energia, né? Então, geralmente o homem é quem sofre esses problemas. Mas a mulher também sofre. Então, vamos lá para você entender. Vamos lá. O pastor Joilson percebeu que depois, a maioria dos acidentes ou problemas graves que as pessoas têm, vem depois de um choque de relacionamento. Vamos repetir? Vamos lá. O pastor Joilson de Assis percebeu que a maioria dos problemas graves que as pessoas têm, como acidentes, doenças, vem depois de um fim de relacionamento, um choque de relacionamento, uma divisão de relacionamento. Esses problemas acontecem devido a alguns fatores. Primeiro, anote aí, alma aberta. O cara que gosta, ele está com a alma aberta. Mesmo que ele saia da ex, mas a alma dele ainda está aberta e vai fechando devagar. E a ex pode aproveitar essa parte. Como a pessoa está com a alma aberta e tem a questão de praga de ex-marido, ex-mulher, miserável, peste, tu vai sofrer, desgraçado, blá, 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 e há poder nas palavras, né? E desejo mal. Nós temos uma bronca danada. Tem um vídeo nosso no nosso canal do YouTube que é como tratar ex. Nosso brasileiro tem um problema muito grande com ex, né? Ou seja, ex-patrão, ex-mulher, ex-namorado. Nós não aprendemos a ser ex, né? E queremos ser sempre atual. Quando a pessoa trabalha numa firma há 20 anos, quando sai da firma, sai amaldiçoando Deus, o mundo e a terra, né? Ele não sabe que um dia ele vai sair daquela firma, mas ele também não sabe reconhecer o tempo que passou vivendo do dinheiro e da estrutura da firma. Então, o choque com o ex produz muitas maldições, pragas e também macumba, feitiços, né? As pessoas contratam os espíritos e mandam contra o ex-marido, contra a ex-mulher, e esses espíritos
vão e provocam acidentes terríveis. E esses acidentes parece que são mandados. São acidentes assim, o cara vira sozinho, o cara entrou debaixo de uma carreta, fulano entrou debaixo de uma carreta, nem a polícia fica, não, quem é que tá certo? É a carreta, ele a carreta, não, ele dormiu, não dormiu, tal. Isso é porque ele está encantado, né? Os espíritos vão lá e matam mesmo. Né? Quando tem macumba cruzada, ou seja, o cara arruma, principalmente homem, arruma uma mulher, então aquela mulher quer segurar o cara e a ex quer segurar também. Chama-se macumba cruzada. Então, a pessoa fica aéreo. Nesse aéreo, ele provoca acidente, ele cai, no trabalho ele se acidenta, né? Porque ele está meio assim, meio grogue, através da macumba cruzada. Bem, a outra parte é questão de concentração, a pessoa não consegue se concentrar, muitos problemas emocionais, né? Muita dúvida, não sabe se sai da ex, se volta para ex, ou se vai para outra, né? E aí por diante. Sabe-se que existem muitos acidentes provocados por espíritos mandados por ex-mulher ou ex-marido. Quando eles não vão lá e matam, dão um tiro, porrada e facada, eles mandam os espíritos. E os espíritos vão. Então, cada um que se proteja. Todo mundo já teve ex-relacionamentos na vida, né? Agora, alguns ex-relacionamentos são muito graves, muito agressivos. E se transformam em acidentes, em doença. E não é somente acidentes, mas doenças inflamatórias, como, citando o nome novamente, pedra na vesícula, pedra nos rins, inflamação nos rins, problemas estomacais no coração, né, e derrame cerebral. Então, o organismo ele também é afetado por esses problemas. Se você observar direitinho, você vai perceber com uma porcentagem muito significativa. O que é a porcentagem muito significativa, pastor? É uma porcentagem alta. 1% não é significativo, 2% não é significativo, mas a partir de 20%, 30% já é significativo qualquer porcentagem de qualquer coisa. Né? Então, vamos dizer que 30% dos acidentes que as pessoas sofrem teria como base final de relacionamentos. Ou seja, haveria uma disputa de herança, disputa judicial, disputa por filhos, né? E essa disputa gera muita energia no ar e os espíritos adoram essa energia no ar, né? E aí tem alguém que tem uma ideia, eita, vamos convidar fulano para matar fulano, bora. Aí chama a chucaveira, chama os demônios e manda. E a pessoa está lá lesão, né? Então, se houve o final de relacionamento, que é possível todas as pessoas, porque todas as pessoas têm ex-namorado, né? Muita gente não tem ex-esposa, né? Porque não casaram 2 vezes, tudo bem. Mas sempre tem um ex-namorado, ex-esposa, ex-simpatizantes. Então, é bom que se protejam. Alguns relacionamentos de ex são, repetindo, extremamente agressivos no mundo espiritual. Provocam milhares de acidentes no mundo. Eu estou falando uma coisa muito séria para você. E para você perceber. Eu não quero que você, de imediato, acredite em mim, não. Eu quero que você faça a sua análise. E veja os acidentes que as pessoas sofreram. E veja o que aconteceu meses antes, 3 meses antes, 1 ano antes. Ele separou da esposa. Aí o carro dele virou na rodovia. Né? Antigamente se achava que o anjo da pessoa fazia isso, ou seja, o cara batia na esposa, arrumava uma quenga, e o anjo da esposa, com raiva, ia lá e virava o carro do cara. Mas isso é possível, né? Isso é possível. Sexualmente pode acontecer isso, por isso que existe o poltergeist, né? Envolve sexo no meio. Mas aí não é nada que possa assim ter uma base concreta, mas sabendo que a própria energia da pessoa pode fazer isso. Ou seja, a própria energia da mulher pode assassinar o homem. Por isso que existem as viúvas negras. Veja aí no nosso canal, viúvas negras. São mulheres que têm energias desequilibradas e ela mata todos os seus companheiros. Quando ela arruma o primeiro namorado, o namorado morre de facada, o segundo morre de tiro, o terceiro morre no acidente. Tem na Bíblia uma viúva negra, né, que é a mulher de Tobias, era viúva negra, já tinha matado 7 maridos, né?
7, e Tobias era o próximo. Então, esses casos de briga estão aumentando muito, né? A questão de choques, brigar por besteira, por uma janela, por uma bicicleta, pelo cachorro. Tem casal que briga pelo cachorro a vida toda. Não, o cachorro é meu, não, o cachorro é teu, não, o cachorro é meu, o cachorro é teu, não, o cachorro não é meu, o cachorro é teu, a herança. Às vezes uma herança reabesta, um carro, e depois pode se comprar, uma coisa simples. Se briga, briga, briga. Essa briga deve ser evitada ao máximo. Já houve casos de eu chegar para o marido e dizer, olha, deixa esse apartamento com ela, é uma oferta para você ficar rico. E você fica bom. E então, quando a briga cessou, ela puxava de um lado, ele puxava do outro. Aí ele abriu e disse, Tom, fica um apartamento. Então ele casou, bem casado, uma mulher maravilhosa e linda, e ela pegou câncer. Né? Ou seja, a energia que ela estava segurando voltou para ela mesma. Tomara que seja curada em nome de Jesus, e porque Deus sempre dá a chance a todos que ele procura, né? E Deus quer o bem de todo mundo. Deus não é por um, nem é por outro. Deus é por todos. E essa questão de briga de relacionamentos, fica difícil dizer não brigar, né? É da própria natureza humana. Mas este é um fenômeno que eu quero alertar vocês, né, sobre ex. E principalmente com a idade, né? A idade mais perigosa é entre 30 e 60 anos. Por quê, pastor? Mas isso pode acontecer em qualquer idade. Mas um jovenzinho de 15 anos que acaba um namoro com a menina não é tão forte. Depois, 16, 17, na balada acabou, não é tão forte. Mas aí um homem de 30, 40 anos, ele tem dificuldade de abrir a alma e tem dificuldade de fechar. Então ele arruma uma ex, né? Ou ele tem uma mulher e tem uma amante, de repente ele quer acabar com essa amante, aí a amante diz, nem assim não. Não é desse jeito não. Aí além de jogar praga, pode fazer algum feitiço, né? E aí se revela em acidentes. Eu sei que tem gente que pinta e borda e não acontece nada. Isso é porque eles têm corpo fechado, né? Ou seja, eles têm alguma questão racial, alguma raça forte, que tem algum pacto. Às vezes não pega. Mas tem outros que pega de vez. Ou seja, homens que eu acompanhei e mulheres também. Algumas ficaram deficientes das pernas, outros ficaram meses na UTI, outros. Tudo isso depois de um relacionamento acabado. É muito, muito mesmo de você. É muito, muito. Tem muitos aspectos para você desconfiar que aquilo não passou de um acidente ou foi uma provocação energética ou espiritual. Não é somente os espíritos que podem fazer mal ao homem, mas a própria energia má do homem pode fazer mal ao próprio homem. Principalmente se você tiver uma ligação. Aquela energia que faz a sua orelha arder, né? Tem um cafezinho? Café da fazenda. Amo esse café. Então, aquela energia que faz a sua orelha arder. A minha orelha arder, a esquerda está ardendo. Alguém está falando de mal. A minha orelha direita está ardendo. Alguém está falando de bem. Essa energia chama-se energia interativa. Ela é como se fosse o nosso Bluetooth. Nosso Bluetooth. E esse Bluetooth, quando você ama, faz sexo por algum tempo com uma pessoa, esse Bluetooth, ele fica assim, é como se você vai comer no restaurante, aí pergunta, Chiquinho recomenda no restaurante, ele diz, qual é o Wi-Fi? O Wi-Fi daqui, qual é o Wi-Fi? Aí o cara diz, o Wi-Fi é baixa da égua. Aí ele, basta da égua. Pronto, conectou. Aí toda vez que o Chiquinho vier ao restaurante, ele não precisa perguntar mais. Automaticamente o celular vai perceber e vai ligar o Wi-Fi. Dessa mesma forma é os relacionamentos. As pessoas, elas podem estar ligadas a outras pelo amor ou pelo ódio, pela disputa, né? E vão brigando até o final, até um deles morrerem. E essa briga não é só judicial, não é só física, não é só emocional, mas também é uma briga energética. Ou seja, onde o outro vai desejar e esperar que o mal aconteça. Tomara que falando se ferre, se fuzile, né?
E isso é um pensamento, é um desejo. É um desejo. E ela vai imaginar fulano se lascando. E ele também vai. E tem muitas pessoas ferinas. Isso não tem religião, viu? Não tem religião. Choques emocionais acabam em acidentes. As pessoas, às vezes, pensam que é Deus que está fazendo. Mas não é Deus, é a própria pessoa. Pastor que separa de pastora. Às vezes sofre um acidente o pastor. Mais o homem do que a mulher. Mas a mulher também sofre muito, né? Pastor que briga com a igreja, eu já vi pastor brigar com a igreja e pegar o carro e o carro virar. Pum, pum. A igreja, porque a igreja amaldiçoou ele, né? O grupo de pessoas. Aí depois a igreja ficou dizendo, é Deus, é Jesus, é Deus, é Jesus. Não, é vocês mesmos. Vocês mesmos fizeram isso. Como Jesus Cristo falou, você pode secar uma flor, você vai dar conta de todas as palavras que você disse. Para evitar isso aí, pastor, evitar o choque emocional. Ou seja, é melhor você ser antipático, fechado e calado, do que você ser simpático e depois levar na cabeça. Entendeu como é a coisa? Quando Deus mandava os profetas irem para algum lugar, ele pedia para o pessoal nem dar bom dia. Não dê bom dia. Será que Jesus é mal educado? E Jesus mal educado é esse? O cara, bom dia, profeta. Profeta. Bom profeta, bom dia. Profetão. Porque Jesus não queria que ele energeticamente interagisse. Né? Às vezes, a gente tem que ser fechado também. E às vezes tem pessoas que é até perigoso dar bom dia. Porque ele pode sugar sua luz, pode ser um vampiro. Né? Então, faça tudo legalizado, dentro da lei, e evite questões. Porque às vezes é bom um acordo supostamente ruim do que uma briga boa, né? Para que brigar? Para que discutir? Se você saiu de um relacionamento, saia e vai viver a tua vida. Não precisa ficar dizendo, ele é um safado, ele é um safado, ele é um cachorro, ele é uma puta, não sei o que lá. Não precisa. Não deu certo, não deu. Peça a Jesus restauração. Agora, como sempre tem pendengas, né? Quando a gente planta uma planta e arranca, sai as raízes e sempre tora uma dentro, nunca sai 100%, sempre tora uma dentro, desde o coentro à árvore. Quando você planta uma planta e deixa ela crescer, e depois você vai arrancar, sai as raízes, mas sempre tora uma dentro. É uma lei, parece, sempre fica uma dentro. Essa que fica dentro incomoda por muito tempo. A saudade, o amor que virou ódio, né? A admiração que virou decepção. Mas é assim mesmo. Você não pode viver em cima disso. Você tem que superar. E esses choques emocionais, né? Se proteja. Se há choque, pastor, não dá. Discussão é briga, então se proteja. Como é que eu devo me proteger, pastor? Sim, aí tem orações, tem votos, né? Tem rituais que podem proteger você dessa energia que deixa as pessoas aleijadas ou matam. Viu? Isso é muito sério, porque isso não é falado, por muitos não é percebido, e outros podem até perceber, mas eles ficam calados na deles. E alguns acham que é Deus. Ou seja, Joana deixou João, e João se lascou, caiu da bicicleta, quebrou o braço, quebrou a perna. Eita! Deus pegou o João. Não foi Deus, não. E quem foi? Foi a própria Joana que jogou praga, foi a própria Joana que disse, Deus vai fazer justiça, eu vou ver esse cara lascado, né? E tem esses fatores aí que eu falei anteriormente. Se você tiver alguma dúvida, repita a fita, volta a fita. Deus te abençoe, te ilumine, se inscreva no nosso canal, é um canal de libertação. Deus te abençoe, te ilumine sempre. Amém? Temos mais informações sobre isto no nosso canal. Visita lá e dá uma olhadinha nos vídeos. Temos muito assunto interessante para você. Concluindo, para você ficar por dentro e fazer sua própria pesquisa. Se você foi vítima disso, eu espero que você coloque aqui nos comentários. Se você viu alguém vítima dessa situação. Isso é uma situação que geralmente as pessoas têm como Deus. Eu já vi, não foi um caso, não. Nem 2, nem 3. Eu vi centenas de casos. Vi e acompanhei de perto, todos estes casos. Seja problema emocional com mulher, problema emocional com homem, problema emocional com
algum grupo de pessoas, igreja, né? Pastor briga com a igreja, vira o carro, quase morre. É Deus, eita Jesus, mas não, foi praga. Praga que soltaram. Mas aquele brigou e não virou. Mas aí cada caso é um caso. Esse outro estava com a alma aberta, né? Pastor, o cara mudou de mulher e ele sofreu um acidente, quase morreu, entrou debaixo de uma carreta. Ah, tá certo. Isso tem muito com o mundo espiritual. Eu gostaria muito, não sei porque eu insisto nesse assunto, de ajudar as pessoas não acontecer isto, né? Porque depois que o dano acontece, aí fica mais difícil, né? Eu encontrei uma mulher que ela chegou e disse, pastor, a minha filha fulana de tal é virgem. Eu digo, ela teve um namorado, mas o namorado não tocou nela não, mas ela gostava muito dele. Eu digo, mas ele de repente arrumou uma outra e foi embora com a outra e deixou minha filha. Então, eu fiz uma reza e ele bateu com a bicicleta dele num carro, quase morreu. Tá vendo? Desgraça, sofra. Quer dizer, é como se fosse um sentimento de vingança, né? Então, essa mulher não era evangélica, né? Mas também tem muita evangélica desse jeito. Muita. Então, por isso acontecem grandes acidentes e problemas com ex-marido, ex-mulher, né? Tanto de saúde, né? E quanto de acidente mesmo, queda no trabalho, alguma coisa. Mas evite isso aí. Se você está em choque, eu oro a Deus para esse choque acabar. Que haja tudo restauração. Mas se não houver, assim, condições de restauração, eu peço a Deus que te proteja, que te ajude e que te livre do mal, tanto você quanto ela. Porque ambos correm riscos, né? A possibilidade do anjo ser vingativo, o anjo da pessoa, não posso dizer que não há. Porque os anjos também tomam partido. Então, se alguém faz mal a alguém, essa pessoa pode sofrer um acidente, o anjo mesmo pode provocar, o anjo da pessoa. E tem a teoria dos dois anjos, né? Já viu aí dois anjos? Veja aí a teoria dos dois anjos, fenômeno espiritual. Tem fenômeno do corpo assombrado, aí tem a teoria dos dois anjos. É um vídeo de uns 3 anos atrás, mas está bem atualizado. E nessa teoria dos dois anjos, eu falo sobre pessoas que, se você fizer o bem, você, agora, se você fizer o mal, parece que tem uma coisa no mundo espiritual que vem e se vinga. Se vinga de um jeito que nós não sabemos o que é isso. Sabemos e não sabemos. Seria a teoria dos dois anjos, que a pessoa seria acompanhada por um anjo vingativo e um anjo amoroso, né? Então, sendo afetado, alguém pisando no pé dela, esse anjo toma a briga. São fenômenos raros, mas acontecem muito no mundo, né? Teoria dos dois anjos. Eu conheço pessoas, inclusive elas vieram me visitar depois que assistiram os vídeos e viram que aquilo que eu estava falando era a vida delas. Deus te abençoe, te guarde, te ilumine. Muita paz e muita luz no teu caminho. Jesus te abençoe. Se inscreva no nosso canal. Paz e luz. Muita paz e muita luz no teu caminho. Deus te abençoe. Estamos no jogo rápido das interpretações do livro Enigma dos Sonhos e do canal Joilson de Assis, que fala sobre sonhos, libertação. O nosso canal é um canal especialista em libertação, tá? Muito obrigado por você acessar o nosso canal. Tem um mistério que eu quero falar para vocês e é muito interessante. Uma porcentagem muito significativa das pessoas que sofrem acidentes graves, né, elas tiveram problemas emocionais antes. Ou seja, final de um casamento, mudança de um cônjuge, ou seja, mudança de mulher, mudança de homem, fim de um noivado, fim de um namoro, fim de um casamento, ou disputa entre duas mulheres, entre dois homens. Estes fatos antecedem muitos acidentes. E isso me chamou a atenção, onde eu passei muito tempo analisando os casos que chegavam a mim. A maioria dos
casos de acidente, são avisados antes. É porque as pessoas não ligam. E às vezes nem se preocupam se realmente vai acontecer ou se não vai, né? E aí acaba acontecendo. Porque o sonho ruim pode ser desviado, né? Mas nessas análises de sonhos e acidentes, percebi que uma porcentagem significativa dos acidentes antecedia a esses acidentes briga com mulher, briga com marido, briga com o homem, briga com a mulher que se vive, e depois vem um acidente grave, né, deixando sequelas ou matando. O que será isso? Por que este acontecimento? Foi o que me chamou a atenção. Então, um acidente pode acontecer por diversos motivos. O cara toma uma, aí vai dirigir, aí tem um acidente ou alguma coisa. Mas não é só acidente de trânsito, acidente de trabalho, queda de andaimes, acidentes normais no meio da rua, queda, qualquer coisa que conote um acidente. Percebi também que esses acidentes tinham uma característica muito peculiar, ou seja, eles pareciam que foram mandados. Eles vieram diretamente para a pessoa. Até mesmo alguns assaltos, onde depois de uma briga de relacionamento, a pessoa é assaltada e o assaltante não leva nada e leva a sua vida da pessoa ou deixa a pessoa ferida gravemente. Então fiquei a perguntar, por que isso? Né? Será porque quando amamos, estamos com a alma aberta? A alma de quem ama está aberta. De repente a pessoa decidiu deixar de amar, mas ela ainda está ligada à pessoa que conviveu há algum tempo. Será que está ligado às maldições? Ou seja, a mulher que deixou o homem fica amaldiçoando esse homem e joga praga, como a alma dele ainda está aberta para ela, então pega. Né? Seria punição que deixou a ex ou deixou o ex? Por que algumas pessoas aprontam tudo e não acontece nada? E por que algumas pessoas aprontam um pouquinho e acontece tudo? E aí, cheguei à seguinte conclusão. Vamos lá. Vamos direto ao assunto, né? Bem, esses acidentes são todos avisados. Né? E avisados, às vezes, 2 vezes, 3 vezes antes de acontecer. A maioria desses acidentes que acontecem depois do final de relacionamentos vem de praga. Né? Ou seja, a pessoa vai se separar da mulher, e a mulher, tomara que o diabo, tomara que o cão, o satanás dos infernos. Em outra porcentagem, temos as macumbas. A mulher né? Me deixou, né? Eu vou falar ali com os espíritos, e os espíritos vão te lascar, e lasca mesmo. A pessoa está com a alma aberta. Né? E no relacionamento, todos têm culpa, e todos estão certos, e todos estão errados, né? Então, geralmente, a pessoa também tem um complexo de culpa, aí nisso, está com a alma aberta. A outra questão seria a questão psicológica. A pessoa é tão traumatizada que não teria concentração suficiente, não vai andar aéreo e sofre o acidente. E outros casos seria macumba cruzada, ou seja, a amante quer o cara, a mulher não quer deixar, então a mulher faz a macumba, a amante faz a macumba e cruza. Quando cruza, o cara fica aéreo. Ele fica sem saber o que fazer, ele fica perdido numa mata. E nisso pode ocorrer acidentes como queda na escada, que pensa que é um empurrão, como um tropeço de uma pedra, queda na alguma calçada, atropelamentos, né? Ou seja, porque a pessoa está com a macumba cruzada, a aérea. Né? Ela está sendo disputada por 2 pessoas, ou 2 homens, ou 2 mulheres estão disputando essa pessoa. Estão disputando nos espíritos. Então, os espíritos atacam a mente da pessoa e a pessoa fica aéreo. Pois bem, então, esse fato das pessoas sofrerem acidentes depois que acabam relacionamentos é um fato. Né? É um fato. Se você tem sua dúvida, eu faço sua pesquisa. Se acontecer alguma coisa semelhante com você ou com alguém que você conhece, deixe aqui nos comentários desse vídeo. Eu quero analisar, né, e dar a resposta. Eu não consigo responder todos os comentários, que por dia são mais de 1000 comentários. Então, eu precisaria de 2 dias para responder um dia só.
mas eu olho todos, eu olho e vou aprovando. Então você pode colocar aqui algum caso semelhante que houve com você. Não somente acidentes, ou seja, choque entre, às vezes o cara ama e não ama, e a mulher ama e não ama, e fica chocando. Aí, às vezes o camarada inflama, tem apendicite, tem pedra na vesícula, os rins inflamam. O que será isso? Nesse caso aí, pode ser simplesmente a energia, o jogo da energia, né? E a energia fere ele, e a energia dele fere ela, né? Mas a mulher é mais forte do que o homem em termos de energia, né? Então, geralmente o homem é quem sofre esses problemas, mas a mulher também sofre. Então, vamos lá para você entender. Vamos lá. O pastor Joilson percebeu que depois a maioria dos acidentes ou problemas graves que as pessoas têm vem depois de um choque de relacionamento. Vamos repetir? Vamos lá. O pastor Joilson de Assis percebeu que a maioria dos problemas graves que as pessoas têm, como acidentes, doenças, vem depois de um fim de relacionamento, um choque de relacionamento, uma divisão de relacionamento. Esses problemas acontecem devido a alguns fatores. Primeiro, anote aí, alma aberta. O cara que gosta, ele está com a alma aberta. Mesmo que ele saia da ex, mas a alma dele ainda está aberta e vai fechando devagar. E a ex pode aproveitar essa parte. Como a pessoa está com a alma aberta e tem a questão de praga de ex-marido, ex-mulher, miserável, peste, tu vai sofrer, desgraçado, blá, 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 e há poder nas palavras, né? E desejo mal. Nós temos uma bronca danada. Tem um vídeo nosso no nosso canal do YouTube que é como tratar ex. Nós, o brasileiro, tem um problema muito grande com ex, né? Ou seja, ex-patrão, ex-mulher, ex-namorado. Nós não aprendemos a ser ex, né? E queremos ser sempre atual. Quando a pessoa trabalha numa firma há 20 anos, quando sai da firma, sai amaldiçoando Deus, o mundo e a terra, né? Ele não sabe que um dia ele vai sair daquela firma, mas ele também não sabe reconhecer o tempo que passou vivendo do dinheiro e da estrutura da firma. Então, o choque com o ex produz muitas maldições, pragas e também macumba, feitiços, né? As pessoas contratam os espíritos e mandam contra o ex-marido, contra a ex-mulher, e esses espíritos vão e provocam acidentes terríveis. E esses acidentes parece que são mandados. São acidentes assim, o cara vira sozinho, o cara entrou debaixo de uma carreta, fulano entrou debaixo de uma carreta, nem a polícia fica, não, quem está certo? É a carreta, ele a carreta, não, ele dormiu, não dormiu, tal. Isso é porque ele está encantado, né? Os espíritos vão lá e matam mesmo, né? Quando tem macumba cruzada, ou seja, o cara arruma, principalmente homem, arruma uma mulher, então aquela mulher quer segurar o cara e a ex quer segurar também. Chama-se macumba cruzada. Então, a pessoa fica aéreo. Nesse aéreo, ele provoca acidente, ele cai, no trabalho ele se acidenta, né, porque ele está meio assim, meio grogue, através da macumba cruzada. Bem, a outra parte é questão de concentração, a pessoa não consegue se concentrar, muitos problemas emocionais, né? Muita dúvida, não sabe se sai da ex, se volta para ex, ou se vai para outra, né? E aí por diante. Sabe-se que existem muitos acidentes provocados por espíritos mandados por ex-mulher ou ex-marido. Quando eles não vão lá e matam, dão um tiro, porrada e facada, eles mandam os espíritos. E os espíritos vão. Então, cada um que se proteja. Todo mundo já teve ex-relacionamentos na vida, né? Agora, alguns ex-relacionamentos são muito graves, muito agressivos. E se transformam em acidentes, em doença. E não é somente acidentes, mas doenças inflamatórias, como, citando o nome novamente, pedra na vesícula, pedra nos rins, inflamação nos rins, problemas estomacais no coração, né, e derrame cerebral. Então, o organismo ele também é afetado por esses problemas. Se você observar direitinho, você vai perceber com uma porcentagem muito significativa. O que é a porcentagem muito significativa, pastor?
É uma porcentagem alta. 1% não é significativo, 2% não é significativo, mas a partir de 20%, 30% já é significativo qualquer porcentagem de qualquer coisa. Né? Então, vamos dizer que 30% dos acidentes que as pessoas sofrem teria como base final de relacionamentos. Ou seja, haveria uma disputa de herança, disputa judicial, disputa por filhos, né? E essa disputa gera muita energia no ar e os espíritos adoram essa energia no ar, né? E aí tem alguém que tem uma ideia, eita, vamos convidar fulano para matar fulano, bora. Aí chama a chucaveira, chama os demônios e manda. E a pessoa está lá lesão, né? Então, se houve o final de relacionamento, que é possível a todas as pessoas, porque todas as pessoas têm ex-namorado, né? Muita gente não tem ex-esposa, né? Porque não casaram 2 vezes, tudo bem. Mas sempre tem um ex-namorado, ex-esposa, ex-simpatizantes. Então, é bom que se proteja. Alguns relacionamentos de ex são, repetindo, extremamente agressivos no mundo espiritual. Provocam milhares de acidentes no mundo. Eu estou falando uma coisa muito séria para você. E para você perceber. Eu não quero que você, de imediato, acredite em mim, não. Eu quero que você faça a sua análise. E veja os acidentes que as pessoas sofreram. E veja o que aconteceu meses antes, 3 meses antes, 1 ano antes. Ele separou da esposa. Aí o carro dele virou na rodovia. Né? Antigamente se achava que o anjo da pessoa fazia isso, ou seja, o cara batia na esposa, arrumava uma quenga, e o anjo da esposa, com raiva, ia lá e virava o carro do cara. Não, isso é possível, né? Isso é possível. Sexualmente pode acontecer isso, por isso que existe o poltergeist, né? Envolve sexo no meio. Mas aí não é nada que possa, assim, ter uma base concreta, mas sabendo que a própria energia da pessoa pode fazer isso. Ou seja, a própria energia da mulher pode assassinar o homem. Por isso que existem as viúvas negras. Veja aí no nosso canal, viúvas negras. São mulheres que têm energias desequilibradas e ela mata todos os seus companheiros. Quando ela arruma o primeiro namorado, o namorado morre de facada, o segundo morre de tiro, o terceiro morre no acidente. Tem na Bíblia uma viúva negra, né, que é a mulher de Tobias, era viúva negra, já tinha matado 7 maridos, né? 7. E Tobias era o próximo. Então, esses casos de briga estão aumentando muito, né? A questão de choques, brigar por besteira, por uma janela, por uma bicicleta, pelo cachorro. Tem casal que briga pelo cachorro a vida toda. Não, o cachorro é meu, não, o cachorro é teu. Não, o cachorro é meu, o cachorro é teu. Não, o cachorro não é meu, o cachorro é teu. A herança, às vezes uma herança reabesta, um carro, e depois pode se comprar, uma coisa simples. Se briga. Essa briga deve ser evitada ao máximo. Já houve casos de eu chegar para o marido e dizer, olha, deixa esse apartamento com ela, é uma oferta para você ficar rico. E você fica bom. E então, quando a briga cessou, ela puxava de um lado, ele puxava do outro. Aí ele abriu e disse, toma, fica um apartamento. Então ele casou, bem casado, uma mulher maravilhosa e linda, e ela pegou câncer. Né? Ou seja, a energia que ela estava segurando voltou para ela mesma. Tomara que seja curada em nome de Jesus, e porque Deus sempre dá a chance a todos que ele procura, né? E Deus quer o bem de todo mundo. Deus não é por um, nem é por outro. Deus é por todos. E essa questão de briga de relacionamentos, fica difícil dizer não brigar, né? É da própria natureza humana. Mas este é um fenômeno que eu quero alertar vocês, né, sobre ex. E principalmente com a idade, né? A idade mais perigosa é entre 30 e 60 anos. Por quê, pastor? Mas isso pode acontecer em qualquer idade. Mas um jovenzinho de 15 anos que acaba o namoro com a menina não é tão forte. Depois, 16, 17, na balada acabou, não é tão forte. Mas aí um homem de 30, 40 anos, ele tem dificuldade de abrir a alma e tem dificuldade de fechar. Então ele arruma uma ex, né? Ou ele tem uma mulher e tem uma amante, de repente ele quer acabar com essa amante, aí a amante diz, nem assim não. Não é desse jeito não. Aí além de jogar praga, pode fazer algum feitiço, né? E aí se revela
em acidentes. Eu sei que tem gente que pinta e borda e não acontece nada. Isso é porque eles têm corpo fechado, né? Ou seja, eles têm alguma questão racial, com alguma raça forte, que tem algum pacto. E às vezes não pega. Mas tem outros que pega de vez. Ou seja, homens que eu acompanhei e mulheres também. Algumas ficaram deficientes das pernas, outros ficaram meses na UTI, outros. Tudo isso depois de um relacionamento acabado. É muito, muito mesmo de você. É muito, muito. Tem muitos aspectos para você desconfiar que aquilo não passou de um acidente ou foi uma provocação energética ou espiritual. Não é somente os espíritos que podem fazer mal ao homem, mas a própria energia má do homem pode fazer mal ao próprio homem. Principalmente se você tiver uma ligação. Aquela energia que faz a sua orelha arder, né? Tem um cafezinho? Café da fazenda. Amo esse café. Então, aquela energia que faz a sua orelha arder. A minha orelha arder, a esquerda está ardendo. Alguém está falando de mal. A minha orelha direita está ardendo. Alguém está falando de bem. Essa energia chama-se energia interativa. Ela é como se fosse o nosso Bluetooth. Nosso Bluetooth. E esse Bluetooth, quando você ama, faz sexo por algum tempo com uma pessoa, esse Bluetooth, ele fica assim, é como se você vai comer no restaurante, aí pergunta, Chiquinho recomenda no restaurante, ele diz, qual é o Wi-Fi? O Wi-Fi daqui, qual é o Wi-Fi? Aí o cara diz, o Wi-Fi é baixa da égua. Aí ele, basta da égua. Pronto, conectou. Aí toda vez que Chiquinho vier ao restaurante, ele não precisa perguntar mais. Automaticamente o celular vai perceber e vai ligar o Wi-Fi. Dessa mesma forma, é os relacionamentos. As pessoas, elas podem estar ligadas a outras pelo amor ou pelo ódio, pela disputa, né? E vão brigando até o final, até um deles morrerem. E essa briga não é só judicial, não é só física, não é só emocional, mas também é uma briga energética. Ou seja, onde o outro vai desejar e esperar que o mal aconteça. Tomara que falando se ferre, se fuzile, né? E isso é um pensamento, é um desejo. É um desejo. E ela vai imaginar fulano se lascando. E ele também vai. E tem muitas pessoas ferinas. Isso não tem religião, viu? Não tem religião. Choques emocionais acabam em acidentes. As pessoas, às vezes, pensam que é Deus que está fazendo. Mas não é Deus, é a própria pessoa. Pastor que separa de pastora. Às vezes sofre um acidente o pastor. Mais o homem do que a mulher. Mas a mulher também sofre muito, né? Pastor que briga com a igreja, eu já vi pastor brigar com a igreja e pegar o carro e o carro virar. Pum, pum. A igreja... porque a igreja amaldiçoou ele, né? O grupo de pessoas. Aí depois a igreja ficou dizendo, é Deus, é Jesus, é Deus, é Jesus. Não, é vocês mesmos. Vocês mesmos fizeram isso. Como Jesus Cristo falou, você pode secar uma flor, você vai dar conta de todas as palavras que você disse. Para evitar isso aí, pastor, evitar o choque emocional. Ou seja, é melhor você ser antipático, fechado e calado, do que você ser simpático e depois levar na cabeça. Entendeu como é a coisa? Quando Deus mandava os profetas irem para algum lugar, ele pedia para o pessoal nem dar bom dia. Não dê bom dia. Será que Jesus é mal educado? Que Jesus mal educado é esse? O cara, bom dia, profeta. Profeta. Bom, profeta, bom dia. Profetão. Porque Jesus não queria que ele energeticamente interagisse. Né? Às vezes, a gente tem que ser fechado também. E às vezes tem pessoas que é até perigoso dar bom dia. Porque ele pode sugar a sua luz, pode ser um vampiro. Né? Então, faça tudo legalizado, dentro da lei, e evite questões. Porque às vezes é bom um acordo supostamente ruim do que uma briga boa, né? Para que brigar? Para que discutir? Se você saiu de um relacionamento, saia e vai viver a tua vida.
Não precisa ficar dizendo, ele é um safado, ele é um safado, ele é um cachorro, ele é uma puta, não sei o que lá. Não precisa. Não deu certo, não deu. Peça a Jesus restauração. Agora, como sempre tem pendengas, né? Quando a gente planta uma planta e arranca, sai as raízes e sempre tora uma dentro, nunca sai 100%, sempre tora uma dentro, desde o coentro à árvore. Quando você planta uma planta e deixa ela crescer, e depois você vai arrancar, sai as raízes, mas sempre tora uma dentro. É uma lei, parece. Sempre fica uma dentro. Essa que fica dentro incomoda por muito tempo. A saudade, o amor que virou ódio, né? A admiração que virou decepção. Mas é assim mesmo. Você não pode viver em cima disso. Você tem que superar. E esses choques emocionais, né? Se proteja. Se há choque, pastor, não dá. Discussão é briga, então se proteja. Como é que eu devo me proteger, pastor? Sim, aí tem orações, tem votos, né? Tem rituais que podem proteger você dessa energia que deixa as pessoas aleijadas ou matam. Viu? Isso é muito sério, porque isso não é falado, por muitos não é percebido, e outros podem até perceber, mas eles ficam calados na deles. E alguns acham que é Deus. Ou seja, Joana deixou João, e João se lascou, caiu da bicicleta, quebrou o braço, quebrou a perna. Eita! Deus pegou o João. Não foi Deus, não. E quem foi? Foi a própria Joana que jogou praga. Foi a própria Joana que disse, Deus vai fazer justiça. Eu vou ver esse cara lá lascado. Né? E tem esses fatores aí que eu falei anteriormente. Se você tiver alguma dúvida, repita a fita. Volta a fita. Deus te abençoe e te ilumine. Se inscreva no nosso canal. É um canal de libertação. Deus te abençoe e te ilumine sempre. Amém? Temos mais informações sobre isto no nosso canal. Visita lá e dá uma olhadinha nos vídeos. Temos muito assunto interessante para você. Concluindo, para você ficar por dentro e fazer sua própria pesquisa. Se você foi vítima disso, eu espero que você coloque aqui nos comentários. Se você viu alguém vítima dessa situação. Isso é uma situação que geralmente as pessoas têm como Deus. Eu já vi, não foi um caso, não. Nem 2, nem 3. Eu vi centenas de casos. Vi e acompanhei de perto, todos estes casos. Seja problema emocional com mulher, problema emocional com homem, problema emocional com algum grupo de pessoas, igreja, né? Pastor briga com a igreja, vira o carro, quase morre. É Deus, eita Jesus, mas não, foi praga. Praga que soltaram. Mas aquele brigou e não virou. Mas aí cada caso é um caso. Esse outro estava com a alma aberta, né? Pastor, o cara mudou de mulher e ele sofreu um acidente, quase morreu, entrou debaixo de uma carreta. Tá certo. Isso tem muito com o mundo espiritual. Eu gostaria muito, não sei porque eu insisto nesse assunto, de ajudar as pessoas não acontecer isto. Né? Porque depois que o dano acontece, aí fica mais difícil. Né? Eu encontrei uma mulher que ela chegou e disse, pastor, a minha filha, fulana de tal, é virgem. Eu digo, ela teve um namorado, mas o namorado não tocou nela, não. Mas ela gostava muito dele. Eu digo, Mas ele, de repente, arrumou uma outra e foi embora com a outra e deixou minha filha. Então, eu fiz uma reza e ele bateu com a bicicleta dele num carro, quase morreu. Tá vendo? Desgraça, sofra. Quer dizer, é como se fosse um sentimento de vingança, né? Então, essa mulher não era evangélica, né? Mas também tem muita evangélica desse jeito. Muita. Então, por isso acontecem grandes acidentes e problemas com ex-marido, ex-mulher, né? Tanto de saúde, né? E quanto de acidente mesmo, queda no trabalho, alguma coisa. Mas evite isso aí. Se você está em choque, eu oro a Deus para esse choque acabar. Que haja tudo restauração. Mas se não houver, assim, condições de restauração, eu peço a Deus que te proteja, que te ajude,
e que te livre do mal, tanto você quanto ela, porque ambos correm riscos, né? A possibilidade do anjo ser vingativo, o anjo da pessoa, não posso dizer que não há, porque os anjos também tomam partido. Então, se alguém faz mal a alguém, essa pessoa pode sofrer um acidente, o anjo mesmo pode provocar, o anjo da pessoa. E tem a teoria dos dois anjos, né? Já viu aí dois anjos? Não, veja aí a teoria dos dois anjos, fenômeno espiritual. João de Assis tem fenômeno do corpo assombrado. Aí tem a teoria dos dois anjos. É um vídeo de uns 3 anos atrás, mas está bem atualizado. E nessa teoria dos dois anjos, eu falo sobre pessoas que, se você fizer o bem, você, ó. Agora, se você fizer o mal, parece que tem uma coisa no mundo espiritual que vem e se vinga. Se vinga de um jeito que nós não sabemos o que é isso. Sabemos e não sabemos. Seria a teoria dos dois anjos, que a pessoa seria acompanhada por um anjo vingativo e um anjo amoroso, né? Então, sendo afetado, alguém pisando no pé dela, esse anjo toma briga. São fenômenos raros, mas acontecem muito no mundo, né? Teoria dos dois anjos. Eu conheço pessoas, inclusive elas vieram me visitar depois que assistiram os vídeos e viram que aquilo que eu estava falando era a vida delas. Deus te abençoe, te guarde, te ilumine, muita paz e muita luz no teu caminho. Jesus te abençoe. Se inscreva no nosso canal. Paz e luz, Deus te abençoe, te guarde, te ilumine sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Pois bem, gente, existe 3 vídeos ou 4 no nosso canal falando sobre soma das almas. Então as pessoas mandaram pelo zap, pastor, explique melhor, mostra aí como é essa situação, como é que se acontece a soma das almas. Inclusive, se você quiser assistir no YouTube, é só colocar a soma das almas, Joilson de Assis, vai aparecer 4 vídeos. A soma da alma, a alma é somática, o corpo também é, só que o corpo é muito mais lento, ou seja, um corpo se soma com o outro. Mas a soma da alma, ela é muito mais profunda, porque ela soma emoções, sentimentos e DNA. Essa soma da alma, ela acontece de uma maneira rápida e acontece também de uma maneira profunda, que pode mudar positivamente ou negativamente a vida de alguém. Direto ao assunto, vamos lá. Pois bem, ao estar em um ponto de ônibus, geralmente ficamos no clima daquele pessoal do ônibus. Se está todo mundo ali esperando rindo, a gente dá vontade de rir. Se está todo mundo sério reclamando, dá vontade de ficar reclamando. Então, porque naquele pequeno momento ali de esperando o ônibus, houve uma soma de alma. Aquela namorada que você transou, houve uma soma de alma. E por isso que às vezes a pessoa fica sonhando com ela a vida inteira. Mas rapaz, foi só uma atrasadinha que eu dei nela. Oxe, eu estou sonhando com ela a vida inteira. Houve uma soma muito forte de alma. Se não houve uma amarração, né? Então, se soma com um amigo se soma a outro, um amigo se afia a outro, como uma espada afia outra espada. Se soma com grupos religiosos, grupos militares, grupos gangues, ou seja, a alma de uma gangue torna-se uma. A gangue tem 10 componentes, então os 10 componentes, eles são 10 cabeças de uma única alma, porque a alma se une. A alma daquele se une e sempre surge um líder. Sempre surge um que manda em todos. Essa soma pode ser negativa, como aqueles meninos que se reuniram para matar os amigos na escola, né? Eles trocam informações, como é que a gente vai matar? Eles achavam bom, eita, olha, a machadinha enganchou no ombro do cara, porque eles estão somáticos. E também tem somas positivas, que são de pessoas que se reúnem e vencem todas. Ou seja, eu conheço, né, um avô que, ao criar seus netos, né, os netos começaram a competir entre si, e um se tornou isso, outro se tornou aquilo. Todos são muito grandes hoje. O menor hoje é capitão, o menor, né, é capitão. Então, houve uma soma de alma positiva. Isso pode acontecer no sexo, né, temporariamente, pode haver uma soma de alma, e a soma de alma também pode levar para o resto da vida. O sexo não é só uma penetração em um sistema motor.
O sexo é um sistema de leitor, é um pênis drive, uma vagina drive. Então ali há a troca de informações, né? E há uma soma de alma. O casal, marido e mulher, também soma a alma. Essa soma tem vários estágios. Tem a primeira soma, o amor, o carinho entre os dois. Tem a segunda soma, compartilhamento de emoções, aí há alguns choques. E a terceira soma, a soma da alma, da sorte, né, que aí envolve filhos, envolve o casal. Então, eu conheço pessoas que eram lascado. Não, diga isso não. Lascado, tá bom? Tá certo. Lascado é meu amigo alemão. Chiconho, da Alemanha. Aí, casou, né? 3 anos, mais ou menos, se aprumou. 5 anos, decolou. 7 anos, voou. Ou seja, a soma da alma é muito grande. Essa soma da alma pode ser o seguinte: a mulher pode dar ao homem a força que estava faltando nele, e o homem pode dar à mulher a força que estava faltando nela. Isso através da soma das almas. O casal se soma, então se decola, né? A soma foi boa, foi, então decola, né? Aí fica como se fosse 2 pessoas em um grupo de pessoas com uma única alma. Essa soma das almas é incrível, porque alguns cantores fizeram um único disco que fez sucesso no mundo todo e não conseguiu fazer o 2º, ou 3º, ou 4º, ou 5º disco. Não fez sucesso mais. Por que ele não fez sucesso? Porque talvez aquela luz que ele gravou o primeiro CD não fosse dele, mas fosse de uma namorada que ele teve. Algumas pessoas têm luz própria, ou seja, ele é iluminado, então ele, independente de soma, ele vai produzir. Mas alguns só produzem mediante a soma. Quando há uma soma, então se gera um resultado muito grande. Isso acontece com pessoas, com nações, com igreja, com grupos. Eu vou lhe citar um exemplo, dentre muitos, um exemplo de uma soma da alma em nação. Ó, pastor Joás, arruma uma coisa para somar a alma do brasileiro. Vamos arrumar. Parece que o brasileiro é um povo sem líder, né? Na verdade, existiam 2 povos antigamente, que ainda existem, né? Os romanos e também os gregos. Só que os gregos é aquele tiozinho metido a rico, né? E é intelectual. E os romanos eram plantadores de agricultores, né? Adoradores de Minerva, a deusa Minerva. Então, os romanos sempre foram pacíficos, ao contrário dos alemães. Os alemães sempre foram lá, sempre foram fortes, né? Os celtas, os britos, eram povos muito bravos. Os romanos não. Antes de Roma dominar o mundo, o romano era lesão. É o quê? Eu sou um romano. E romanozinho. Oxe, tu faz o quê? Eu planto feijão, arroz, macarrão. É mesmo? Tu vai brigar com alguém? Deus me livre, eu tenho até medo de faca. Deus me livre. Crê em Deus Padre. Então, os romanos eram um povo pacífico, né? Onde acontecia o carnaval, né? O carnaval vem muito antigo, né? Deus Mamon, vem até dos judeus, né? E os romanos faziam o melhor carnaval da época. E o carnaval da época era uma tesão muito grande, que o cara queria pegar a mulher sem ninguém saber que era ele, e a mulher queria ser pega sem saber quem era ela, né? Botava uma máscara na cara e transava no meio da rua, transava com 5, com 6, aí depois tirava a máscara e virava madame. O quê? Pois não. Então existem partes mais ou menos legais, né, de estudar a história para a gente saber como era. Então, Roma se arrastou como uma minhoquinha. A minhoca a lagarta rasteja até um dia cria asa, né? Já pensamos que, estudando a história, né, que os celtas iriam dominar tudo, né, que os alemães iriam dominar tudo, depois os judeus, que é um povo muito forte, né, os egípcios, os assírios, mas os romanos. Aí de repentezinho, bem repentezinho, vem um povozinho chamado etruscozinho, povo etrusco, que veio da península romana.
Esse povo etrusco, tudo indica que era semita, ou seja, de origem judaica antiga, como fosse um tipo de nômade, de cigano. Então esse povo veio da Baixa da Égua, da casa do e veio e ficou na Península Romana. Eles trabalhavam com ouro em alto relevo e tinham orelhas grandes e narizes grandes. Era a característica do povo, né? Narizão grandão, tipo ratinho, e as orelhas grandes. E eles ficaram na Península Romana. Daí, os romanos, carnaval, quem vendeu minha cueca para fazer pano de prato, eu mato, tal. Todo mundo lá, vamos pro cabaré, vamos para Roma. E na Roma a gente pega tudo que é mulher, bora. Então Roma era um lugar assim, não muito desenvolvido, né? Aí veio o etruscozinho. Aí o etrusco começou a se envolver com as romanas. Inclusive o povo romano é muito bonito, né? Já foi eleito, já teve revistas que elegeram os romanos, tanto homem quanto mulher, como os homens mais bonitos do planeta e as mulheres mais bonitas, né? Ou seja, narizes bons, são bonitos, né? Então, eles começaram a cruzar entre si. Quem cruza não é cachorro, pastor, mas homem também cruza com mulher. Aí nasceram nada mais, nada menos do que os Césares. O quê? Você está dizendo que o Cezinha, que mandava em todo mundo, era filho de etrusco com romano? Sim, senhor. Era um pitbull. Os Césares eram um pitbull. Eles matavam, eles administravam, eles mandavam, eles saíam, ia para a China, brigar na China. Ou seja, em menos de 200 anos, aquela população agrícola e pacífica, doida por sexo em carnaval, se tornou a população que mais mandou no mundo, o maior império de todos os tempos, tirando a China, né? O imperador Qin foi o maior império. Qin. E o imperador Qin é incrível. Dá uma lida no imperador Qin. E aí veio os romanos, e os romanos, filhos de Etrusco com as italianas, nasceu os Césares. Bastava uma gota de sangue de César para o cara ser valorizado, e eram briguentos, eram vingativos, eram administradores do mundo, e colocaram ordem no mundo, inclusive sobre Israel, dominaram a Síria, dominaram os vikings, dominaram o mundo todo. O Império Romano ficou tão forte, que naquela época era impossível a gente pensar que um império tão grande caísse, devido ao poder e à organização do Império Romano. Até hoje, o Império Romano, dentro da Igreja Católica, é organizado. Houve um problema aqui na minha cidade, Campina Grande, um cara que é padre soube em questão instantânea. Os padres, eles agem como repórter. Olha, aqui na terra do Chiquinho, tal, e joga para Roma. E Roma já processa, já bota num site dela. Antigamente era diferente, era com cartas, tal, mas era do mesmo jeito. Os romanos são muito organizados, né? Existe o romano simples do povo, aqueles que vieram para o Brasil em 1910, e tem os romanos fodões, né? Que são aqueles romanos que vieram para o mundo dominar. Quando o sangue acabou, a força, aí o Império ruiu, né? O Império Romano ruiu, por causa da Índia, né? E dos alemães também. Pois bem, gente, então o que houve aí na Itália foi uma soma de almas. Etruscos, romanos, etruscos, igual a Césares. Os caras que mais tiveram poder no mundo, fora o imperador Qin. Então, se há uma soma de alma de nação, há uma soma de alma de pessoal. Ou seja, veio o Chiquinho, eita, eu vou namorar com Chiquinha. Só que Chiquinha tem uma energia muito boa. Chiquinha é uma neta de um coronel, muito brabo, muito negociador. Eita! Ele nem sabe, ó, Chiquinho nem sabe que ela é neta do coronel, né? O coronel acaba macho. Então ele casa com a Chiquinha. Aquelas informações via pênis e vagina vai passando. Ele fazendo amor com Chiquinha, virando os olhos,
O virando os olhos é aquele negócio que fica no computador rodando, né? Lendo a leitura. Pastor, o senhor fumou maconha? Não, nunca fumei. Então, de repente, Chiquinha joga dentro de Chiquinho uma informação. Chiquinho muda até o jeito de falar. Chiquinha, eita, olha, panhal. Então, muita vitória que o homem tem vem da mulher, e muita vitória da mulher vem do homem, principalmente o homem. Veja aí, mistério da mulher, Joilson de Assis. Se o homem souber e tiver uma mulher boa, que tem informações boas, que ame ele, que batize ele com energia e orações, esse cara chega longe. Eu conheço pessoas que o sucesso dele depende exclusivamente da mulher. Se cortar a mulher, lascou. Ele não tem força, ele não tem luz própria, as informações vão se perdendo, né? Existe a soma das almas que pode acontecer no namoro, na perca de uma virgindade, no relacionamento financeiro. Sempre a alma se soma. A alma é a coisa mais fácil do mundo de se somar. E sempre essa soma dá um resultado logo. Algumas demoram alguns anos, mas depois ela se torna muito forte, tá? Temos aí um vídeo 1 hora, tem outro vídeo de meia hora, 40 minutos, falando sobre soma da alma. Gostou do assunto? Nossa alma é somática. No momento que você gosta de uma pessoa, as pessoas que gostam de mim, as pessoas que me assistem, essas pessoas, elas estão somando a alma dela com a minha. Ou seja, são somáticos, somos somáticos, né? Estamos constantemente somando. As somas mais fortes são casamento, aí soma carne, alma e espírito. E relacionamento duradouro, e também amizade, grupos de amizade, né? Que fica falando até tudo igual, porque nós, porque é um grupo fechado, e esse grupo somou-se à alma, e tem um líder que manda nesse grupo. Então, é como se fosse um homem só, né? Esse assunto é muito importante, porque você pode utilizar a soma das almas para se libertar, né? Isso aí não me estranha, porque orando pelo amigo meu, que eu gosto muito dele, para que ele se liberte, a resposta foi: manda ele se casar, manda ele arrumar uma mulher. E o que tem a ver uma coisa com a outra? Tem. A mulher que deu o nó, a outra desata o nó. A libertação vai ser utilizada através de um casamento. Por isso que tem gente que, quando tem filho, quando casa, se liberta. Ele rasteja como uma lagarta, e quando se casa, ele voa que nem uma borboleta, porque houve uma soma positiva da alma dele com a da mulher. Por isso que a Bíblia diz que uma mulher boa, quem achará? O seu valor excede a de rubins e diamantes. Ela vai longe como um navio mercante e pega a mercadoria e traz para o seu esposo. Isso é ilógico, porque naquela época que o livro de Provérbios foi escrito, mulher não podia comprar nem vender. Como ela, com um navio mercante, ia buscar as mercadorias? Sorte. A sorte dela se soma com a sua sorte. De repente, a sua bênção bate na sua porta, vem do outro lado do oceano, bate na sua porta, mas não é por você, é porque houve uma soma e a sua mulher que está te energizando. Então, eu quero convidar você para assistir a Soma das Almas, Joilson de Assis. É só colocar Soma das Almas, Joilson de Assis. Você vai ver que a alma interage com objetos, com aço, com metal, interage com pessoa, interage com sexo, interage com amor, interage com grupo. A nossa alma é extremamente interativa, né? E também deve estar fechada para que ninguém se aproveite da bondade da sua alma, tá? Deixa o seu like, coloca aí a sua pergunta. Maiores dúvidas, tem um vídeo de 1 hora falando sobre Soma das Almas. É só colocar Soma das Almas, Joilson de Assis. Você vai ver um estudo maravilhoso sobre união das almas, como se libertar utilizando o amor, um parceiro, uma parceira, um esposo, uma namorada. E a alma de todos nós seja uma alma cheia de vida, brilhante, cheia de cores, e que nada prenda. Somos livres pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te abençoo. Deixe o seu like, coloque aqui a sua dúvida. Qual foi a sua dúvida? Alma, pastor, transmissão de dados, sexo, e o sexo passa a transmissão de dados. E se eu somar minha alma com uma pessoa inferior a mim,
Depende do que você entende de inferior, né? Porque tem mulher que tem menos dinheiro, mas ela é superior. Então vamos dizer que tem informações ruins mais do que boa. Ela vai puxar você para baixo. Por isso que a Bíblia diz, por causa de uma prostituta, você chega a pedir um pedaço de pão. Às vezes a mulher está cheia de informações e o cara transa com ela, aquelas informações não são boas, passam para o cara. Então o cara virou o zóio, gravou dentro do HD interior, e aí o que fazer? As coisas começam a dar errado, o cara tenta segurar, tenta tal, mas não consegue. O que foi que houve? Deus é contra mim? Não, Deus é por você. Mas houve uma soma de alma errada. Existe esse jogo de energia. E a soma das almas existe. Qual é a sua dúvida? Como gerar uma soma de alma positiva? Veja aí no nosso canal. Muito obrigado. Deixa o seu like. E se inscreva. Coloque a sua dúvida aí nos comentários. Obrigado.